Certa vez, eu estava num hotel de Quito, a capital do Equador. Estava no fim de um longo itinerário, cansado, solitário, saudoso. Era noite, alta noite, o céu semeado de estrelas cintilantes. Era lindo. E eu me indaguei, se é tão lindo o lado de cá, como não deve ser o lado de lá? E eu fui induzido a meditar no terceiro céu. E abri a minha Bíblia no livro de Apocalipse, nos últimos 2 capítulos, onde João descreve a Nova Jerusalém. Eu já tinha lido muitas vezes, mas naquela noite tudo me parecia diferente. E uma coisa sobrepujava a outra. E eu tinha uma dificuldade tremenda em fazer passar na minha imaginação aquilo que estava lendo. Mas num momento, me sobreveio um pensamento que me deixou de veras preocupado, impressionado. Você é capaz de me dizer o que mais me impressionou naquela noite, na minha reflexão sobre a Nova Jerusalém? O que foi que mais me impressionou? Seria o tamanho da cidade? O tamanho é uma coisa inconcebível. Acompanhe comigo a leitura acerca do tamanho desta cidade. Apocalipse capítulo 21, verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular. Aqui então está a primeira característica. Todos os lados iguais. E então continua dizendo que o comprimento e a largura eram iguais, naturalmente. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. 12.000 estádios. Um estádio romano mede 185 metros. Se multiplicarmos 185 por 12.000 estádios, nós alcançaremos a cifra de 2.220 quilômetros. Você pode imaginar? Uma cidade com essa dimensão? Imaginemos que seja o perímetro, porque diz a Bíblia que João foi medindo, possivelmente começando num dos lados e foi indo, até chegar onde ele começou. Ele diz, tinha 2.220 quilômetros. Se dividirmos por 4, nós teremos 555 quilômetros de cada lado. Quase uma distância e meia de São Paulo ao Rio de Janeiro. Você pode imaginar? Você sabe que a área da Nova Jerusalém é maior do que o estado de São Paulo? Qual é a área de São Paulo? Do estado de São Paulo. A área do estado de São Paulo é 238.000 quilômetros. E 200. E a Nova Jerusalém tem 308.029 quilômetros. Muito maior do que o estado de São Paulo. Você já visitou Itália? Você sabe qual é a área do país, a Itália? É 301
1.388 quilômetros quadrados. Menor do que a Nova Jerusalém, que tem 308 mil quilômetros. Não é uma coisa extraordinária? Você consegue imaginar isso? Mas tem mais. Quando eu leio aqui, no fim do verso 16, diz que o seu comprimento, largura e altura são iguais. Quer dizer que é um cubo. É tão inacreditável, é um desafio à imaginação do ser humano, que muitos dizem, não, peraí, isso quer dizer proporcional. Mas eu fui ver no original, a palavra é issos. E issos quer dizer igual. Daí vem a palavra isósceles, um ângulo, um triângulo, 3 ângulos iguais, isonomia, né? Então, o original diz igual, é um cubo. Mas se você acha que é uma coisa muito estupenda, então imagine que seja aqui referência do ponto mais alto. Se você não acredita que é um cubo, então imagine que quando diz igual na altura, seja o ponto mais alto da cidade. Como você quiser. Mas chegando lá, nós vamos tirar dúvida. Mas não foi o que mais me impressionou. Não foi o tamanho. Não foi. Por mais estupendo, não foi o tamanho. Talvez você esteja pensando que o que mais me impressionou foi a qualidade de vida ali, nessa cidade. Deve ser muito boa, qualidade de vida. Veja que a Bíblia não fala qual é a qualidade de vida ali. Porque se falasse, nós não entenderíamos. Então, a Bíblia diz como não será. Porque isso nós conhecemos. Então preste atenção, veja como a Bíblia descreve a qualidade de vida aí na cidade. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós conhecemos muito bem isto. Estará no passado. Ali não existe cemitério. Ali não existe hospital. Não há casas funerárias. Não tem farmácia. Não tem médicos. Você já pensou a qualidade de vida? Você sabia que cada minuto morrem 102 pessoas aqui? 102 pessoas. Cada 24 horas. Cada dia morrem 146.880 pessoas. E cada hora, eu não vou falar uma hora, mas durante nosso sermão, morrem por hora 6.120 pessoas. Não é impressionante? Se você soubesse um lugar neste mundo que oferecesse uma qualidade de vida
onde não há lágrima, onde não há luto, onde não há morte, onde não há essas coisas. O que você faria? Mas não foi isso que mais me impressionou. Não foi o tamanho, não foi a vida, a qualidade da vida. Então o que foi, pastor? O que você acha? Nessa reflexão sobre a Nova Jerusalém, o que mais me impressionou seria a beleza. Rio de Janeiro é chamada a cidade maravilhosa. Mas e então, a Nova Jerusalém, que adjetivo usaríamos? Venha, vamos ler aqui alguma coisa sobre a beleza desta cidade. Verso 17 em diante do capítulo 21. Mediu também a sua muralha. Ah, tem uma muralha lá? Sim. Mas não é por segurança. É para a beleza. 144 côvados media esta muralha. 144 côvados. Um côvado corresponde a 44,4 centímetros. Meio metro. Então, essa muralha tem 144 côvados, dividido por 2, cerca de 70 metros de altura. 70 metros de altura. Já pensou? Alguns até dizem, não, mas não é a altura, é a largura. Mas não importa. Imagina um muro de 70 metros de largura, ou 70 metros de altura. Agora, eu gostaria que você pensasse na coloração, na combinação das cores dessa muralha. É extraordinário. Veja o que diz aqui. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto e o 12º de ametista. Você já viu alguma pedra preciosa mencionada aqui? Cada uma tem uma cor diferente, tem um destaque diferente. Sabe, quando você olha assim para a Nova Jerusalém, parece que ela está construída dentro de um arco-íris, como resultado dessa combinação das cores destas pedras preciosas. Uma coisa maravilhosa. Imagina nós olharmos a cor de cada pedra dessas e depois juntarmos todas essas pedras para ver a cor no seu conjunto. Uma muralha espetacular. Outra coisa que me impressionou foi saber que existem 12 portas. E eu estava lendo no verso 21, quando diz 12 portas. E as portas são de pérola. Não é de madeira, não é de outro material que você está acostumado a pegar lá na sua casa. Aqui diz de pérola. Mas o que me surpreendeu é o seguinte, que cada uma dessas portas é de uma só pérola. Uma só pérola. Eu fiquei pensando, nossa, mas que tamanho deve ser a ostra? Porque eu só conheço ostra produzindo pérola. Mas depois, passado um pouco a admiração, eu pensei, não, mas Deus também pode fazer de outro jeito. Ele criou Adão e Eva adultos, sem pai, sem mãe. Então ele pode fazer uma pérola. Agora, imagina o tamanho
dessa pérola. Mas sabe, não foi isso que mais me impressionou. Eu vou ler o verso seguinte, que surpreende a gente mais ainda. Você quer ver? Verso 12 do capítulo 21. Tinha grande e alta muralha. Eu acho que 70 metros de altura, porque diz aqui que era alta muralha. 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. E sobre eles, presta atenção agora, nomes inscritos. Nomes de quem? Nome das 12 tribos de Israel. Poxa, eu fiquei pensando assim, mas que coisa! 12 filhos, assassinos, criminosos, difíceis, tortos, tudo que você pode pensar, violentos, e estão lá, inscritos. Mas eu me lembrei, o sangue de Jesus tem poder para transformar. Eu me senti mais animado, porque se eles, tão violentos, tão criminosos, tão tortos, puderam ser transformados e figuram em destaque, porque eu e você não podemos vencer também. O sangue de Jesus tem poder. Por mais que essa muralha, com todos os detalhes que nós falamos, me impressionaram, não foi o que mais me impressionou. Não foi o tamanho, não foi a qualidade de vida, e não foi a beleza. Nada disso. Mas pastor, vai contando logo o que mais te impressionou. Sim, para aí, calma. Ainda temos mais tempo. Não fique tão curioso assim. Sabe o que poderia você estar pensando? O que mais impressionou o pastor foi a árvore da vida, os frutos. Vamos ler, para ver se isso não podia ser. Então eu leio agora no capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Veja que a árvore da vida é descrita aqui como se fosse duas. Porque de uma margem do rio levanta-se um tronco. E da outra margem do rio levanta-se outro tronco. E eles se encontram, formando uma abóbada. É uma árvore só. Mas o que me surpreende é quando diz aqui que esta árvore produz 12 frutos ao ano. Se você for lá para Isaías 66, 23, diz assim que de uma lua nova até a outra, ou cada mês, e também de um sábado para outro, toda a carne virá perante mim, diz o Senhor. Deus é um Deus de festa. É um Deus de festa. Festa sabática, festa mensal. Então deixa de ser aquele indivíduo 20 para 5. Muita gente é um cristão 20 para 5.
Então, Deus é um Deus de festa. Agora, não me pergunte se esses frutos são diferentes um do outro cada mês. Não sei te dizer. Mas mesmo se fosse o mesmo cada mês, você já viu uma árvore aqui que produz 12 frutos? Cada mês um fruto. Eu acho que é diferente. Porque a senhora White, tendo uma visão do encontro mensal dos remidos, ela diz: eu vi quilômetros e quilômetros de mesas bem postas, e naquelas salvas de ouro e de prata, ela menciona uma diversidade de frutas. Pode ser que sejam coletadas de outras árvores, além da árvore da vida. Mas é impressionante. Você sabe que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa com Abraão. Ele estava se referindo a esse encontro mensal. Jesus mesmo. Agora, você já pensou, você estar ali, nesse banquete mensal? Com quem você gostaria de se assentar? Com quem? É uma coisa extraordinária. É um desafio à mente humana. Tudo o que nós podemos ler é um verdadeiro desafio. Mas vamos continuar lendo. Talvez alguém esteja dizendo assim: o pastor vai parar por aí, porque no finzinho do verso tem um ganchozinho, e ele está fugindo. Não, não estou fugindo não. Eu vou ler o verso até o fim. E diz aqui que dará fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Aí, pastor, te apertei. O senhor não falou há pouco que não tem doença, não tem dor, e aí está dizendo que é para a cura dos povos? Sim, é para a cura mesmo. Porque sabe, depois de nós sermos ressuscitados, nós ainda teremos a marca do pecado. Aonde está a marca do pecado depois da ressurreição, de sermos glorificados? No tamanho, porque você vai ressuscitar no tamanho que você tem agora, mas glorificado. Então, ao participarmos da árvore da vida, nós vamos crescendo, mais e mais, e vamos sendo curados da marca do pecado. E finalmente chegaremos na estatura perfeita de Deus para o ser humano. Até Adão e Eva vão crescer um pouquinho mais, porque eles caíram. Então a cura é da marca do pecado. E então não veremos mais nenhuma marca do pecado em nós. Mas a marca do pecado estará nas mãos e nos pés de Jesus Cristo, para nos lembrar sempre: eu te amei até o fim, até a morte. E aqui está as marcas do amor de Jesus por você. Por mais impressionante que seja o relato sobre esta árvore, não foi o que mais me impressionou. Eu quero dar mais um detalhe sobre esta árvore. Ela está no meio da praça. Você sabia que quando veio o dilúvio, Deus
tomou o jardim do Éden e levou para o céu. E ele está na praça central, que é descrito aqui. Deus levou uma amostra de como era o Éden. Até o diabo temeu a sua existência. Mas Deus não quis destruir o Éden perfeito. Então ele trasladou o Éden para a praça central da Nova Jerusalém. E Adão vai reconhecer o seu lar. Não é maravilhoso? Sabe, eu fiquei pensando em tantas coisas. Eu dei rédeas soltas à minha imaginação. E cada coisa era maior do que a outra. E eu ia de impressão a impressão. Mas não foi isso que mais me impressionou. Não foi o tamanho, não foi a qualidade de vida, não foi a beleza e não foram os frutos. Não, não foi isso. Pastor, o que foi então? Mas eu pergunto para você, o que você está pensando? O que poderia ser que mais me impressionou? Se eu perguntasse aos que cantaram aqui na frente, eles diriam: pastor, eu acho que o que mais lhe impressionou foi a música. É lógico, né? Eles são os cantores, amantes da música. Eles vão dizer: eu acho que foi a música que impressionou o senhor mais. Sabe, eu gosto muito de música. Quando eu estava na divisão sul-americana em Brasília, como reitor do SALT, eu ia até a praça para escutar os paraguaios tocar as suas harpas. Lá em casa, a minha esposa toca órgão, piano, o meu filho violino, a minha filha toca flauta, a outra toca piano, e eu só fico apreciando. Eu tentei aprender violino, mas desisti logo. Eu disse para o meu pai, e o meu pai tocava violino e trompete. Ele fazia parte da orquestra sinfônica municipal. E eu, o único, de casa, iletrado na música. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu li algo sobre a música que me deixou impressionado. E eu quero repartir com vocês isso. Vamos ver se eu acho aqui. Não pense que vocês, que pessoas idosas são esquecidas, ou eu. Às vezes eu esqueço, mas não essa. Está aqui. E para você não pensar que o que eu vou dizer é resultado de uma imaginação intelectual, eu rasguei a página do livro para você acreditar no que eu vou ler. Naquele livro, O Grande Conflito, o Conflitão, no capítulo Livramento dos Justos, também naquele livrinho pequeno, está escrito o seguinte: em cada mão dos vencedores são colocadas uma harpa resplandecente. Você sabia que uma das coisas que você vai receber antes de entrar na Nova Jerusalém será uma palma de vitória e uma harpa na sua mão? Cada um. Até eu, que não sei de música nenhuma. E então diz aqui: então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes
todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos acordes. Eu não acreditei. Será que mesmo? Eu vou olhando para o maestro lá, o anjo, ele toca, agora dá o sinal e todo mundo toca. E então diz aqui que tiram-lhe suave música em ricos e melodiosos acordes. Eu pensei, mas isso é uma coisa extraordinária. Mas logo eu acreditei, sabe por quê? Porque eu me lembrei que no dia de Pentecostes, aquelas pessoas aprenderam a falar língua de nações naquele momento. Os comentaristas bíblicos dizem que isso levaria a vida inteira para eles aprenderem aquela língua. Mas foi assim para já, puf! O Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram línguas de nações. Então, é bem possível que eu possa também tocar harpa sem ter aprendido. Coisa maravilhosa. Eu não devia dizer isso aqui. Sabe por quê? Porque é possível que lá o conservatório vai ficar vazio, porque agora eles vão dizer assim, não vou estudar mais música porque eu vou aprender. Eu vou esperar aprender quando chegar aquele dia. Não, mas você vai desempenhar uma parte melhor conhecendo música. Mas não é impressionante? Sabe, uma coisa surpreende a outra, coisa desafia a mente da gente. Mas não foi a música que mais me impressionou, não. Não foi a música. Não foi o tamanho. Não foi a qualidade de vida. Não foi a beleza. Não foi o fruto. E não foi a música. Então o que foi, pastor? Eu tenho muitas outras coisas a contar sobre aquilo que eu pensei naquela noite. Mas eu vou falar uma coisa só ainda. E aí nós vamos para o fim. E esta é uma coisa muito importante. Talvez você esteja pensando nisso. Nos encontros. Sabe, por mais belo que sejam todas essas coisas, mas o que traz vida, o que traz alegria, são os encontros, os relacionamentos. Naquele dia glorioso, com quem você gostaria de se encontrar? Com amigos que já partiram, com mamãe e papai que dormem, mas sobretudo os heróis da fé, patriarcas, os apóstolos e sobretudo Jesus Cristo. É uma coisa extraordinária. Eu devo ir para o capítulo 21, verso 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará conosco. Nós seremos o seu povo. Povo de Deus. E Deus mesmo estará conosco. Pode haver uma coisa mais gloriosa do que isso, impressionante? Esses encontros. Haverá um encontro ali que você nunca mais vai esquecer. Eu não sei explicar esse encontro. É o encontro dos dois Adões. Eu não sei se vai haver um anfiteatro lá, antes de entrarmos na cidade. Eu não sei. Eu só sei que nas páginas inspiradas está descrito o encontro dos dois Adões.
Você nunca vai esquecer esse encontro. De um lado sai um personagem, é Adão. E do outro lado da plataforma sai outro Adão, Jesus Cristo. E esses dois Adões vêm se aproximando, aproximando, e eles se encontram. Adão cai por terra, lança sua coroa ao chão, ele chora, e eu entendo porque ele chora, porque ele compreendeu a sua participação na desobediência. Jesus amorosamente o levanta, o abraça, talvez venha um pouco mais para a frente da plataforma, e então diz: Adão, aí está a tua família, que eu salvei com meu sangue. Venham, benditos do meu Pai, entrem na cidade santa. E os portais se abrem. E diz a pena inspirada que Adão entra e ele reconhece a árvore da vida. Ele reconhece as suas árvores, porque, como eu já disse, o jardim do Éden foi levado para o céu por ocasião do dilúvio. Não é impressionante os encontros? Mas não foi o que mais me impressionou. Não foram os encontros. Não foi o tamanho. Não foi a qualidade de vida. Não foi a beleza. Não foram os frutos. Não foi a música. Não foram os encontros. Pastor, o que foi? Ainda dá tempo. Porque se fosse já vencido o tempo, eu diria que na próxima vez eu falaria para vocês o que mais me impressionou. Mas ainda há tempo, felizmente. E agora, é sério. Você sabe o que mais me impressionou? Foi quando eu comecei a pensar nos convidados para morar nesta cidade. Eu repito, o que mais me impressionou foi quando eu comecei a pensar nos convidados para habitar e morar nesta cidade. Bela cidade, mas vazia. As pessoas parecem que não querem ir para Nova Jerusalém. Homens e mulheres preferem ficar morando nas suas casas que eles mesmos construíram. Eu me lembrei de muitos amigos meus que abandonaram a esperança. Eu me lembrei de muitas pessoas que eu dei estudo bíblico e eles não quiseram, rejeitaram. Milhares e milhares de pessoas, até adventistas, estão trocando, estão negociando a Nova Jerusalém por insignificâncias passageiras, que varia desde um prato de lentilha até o trono do Egito. Isso que me impressionou. Foi como um tapa na cara, foi como um soco no estômago, ao ver a negligência, o descaso, a negociação desta herança maravilhosa por insignificâncias momentâneas deste mundo. E milhares procedem assim.
Que ingratidão! Ignorar essas casas eternas que foram compradas não com ouro nem com prata, mas foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo. Que ingratidão! Naquela noite, eu entendi as palavras de Jesus Cristo, quando disse: que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, naquela noite, eu compreendi que uma vida vivida só nesta vida não vale a pena ser vivida. Não vale. Não vale a pena negociar uma herança dessas por coisas insignificantes, passageiras deste mundo. E eu pensei naquela noite, como será triste a situação daquela pessoa que não poderá entrar na Nova Jerusalém, vendo a cidade, não podendo entrar nela, vendo a luz e não ser iluminado, vendo ouro e não ser enriquecido, vendo a salvação e estar perdido. Tarde demais. Nada valeu correr atrás das coisas. Naquela noite, eu me senti como condenado, porque me lembrei que era tempo do juízo. Quando nomes são riscados, e eu fiquei pensando, se no céu há alegria por um pecador que se arrepende, qual é o sentimento no céu quando o nome é arriscado do livro da vida? Por certo, as harpas tocam, param de tocar. Há um silêncio no céu por um pecador que se perde. E aí eu fui levado a pensar no anjo da guarda, como ele se sente por aquela pessoa que foi rodeada de todos os apelos, de todas as circunstâncias favoráveis. E o anjo diz: ele não quis. Eu fiz tudo e ele não quis. Como não deve sentir-se o anjo no seu trabalho? Em Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz: guarde a tua coroa para que ninguém atire. E eu fiquei pensando então no trabalho do anjo. Ele vai até onde está a coroa, apaga aquele nome, coloca outro nome. Ele vai àquela harpa que foi preparada para a pessoa, apaga aquele nome, coloca outro. Mas foi muito difícil eu pensar que o anjo, ao andar por aquelas ruas procurando a casa, então ele chega a uma casa linda e ele tira o nome desta pessoa e coloca outro nome. Ele não quis. E nesse momento eu imagino que uma voz é ouvida, é Jesus, que diz: anjo, ele também não quis a casa que eu preparei para ele? É duro demais. O anjo vela o seu rosto e chora. Anjo, ele também não quis a casa que eu preparei para ele? Meus queridos, esta voz de Jesus
ecoou através dos tempos, em toda parte, dizendo: você também não quis a casa que eu preparei para você. E nesta manhã, a voz de Jesus ecoa neste templo, nesse santuário, e se dirige a você, Maria, José. Você também não quer a casa que eu preparei para você? Bela cidade, mas vazia. É um convite. Venha, há lugar para você também. Bela cidade vazia é o chamado. Venha, há um lugar para você também. Qual é a sua resposta? Eu desejo responder nesta manhã de uma maneira missionária. Eu chamaria isso dos 3 Vs. Diante do chamado, eu quero responder: eu vou. Eu vou. Eu vou. Estou indo. Mas não quero ir sozinho. Há muitos dos meus amigos que se afastaram. O pastor Tito, no sábado passado, mencionou que são 1.200, né? 1.700. Não sabemos onde estão, o que aconteceu. Talvez dentre eles há algum amigo seu, parente. Então eu quero ir. E quero ir a eles e dizer: volte, volte, irmão, volte. E há muitos que não foram alcançados ainda. Eu quero ir dizer a eles: venha, 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 depressa. Meus queridos irmãos, muito em breve, Deus se levantará e dirá: filho, a cidade está pronta, preparada. Vai buscar os teus filhos por quem você morreu, e Jesus virá. E você precisa estar pronto, preparado. Como você gostaria de responder hoje de manhã? O que você deveria dizer? Eu vou. Eu vou. Não é isso que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu vou. E quanto àqueles que estão retirados, o que você vai dizer para eles? O que você vai dizer mais forte? Volte, volte. E aqueles que não foram alcançados estão perdidos, sem esperança. O que você vai dizer para eles? Mais força. Venha. Vamos repetir. O que você quer dizer hoje de manhã? O que você vai dizer àqueles que estão afastados, desligados? O que você vai dizer para aqueles que não foram alcançados ainda? Esse é o trio missionário. Os 3 Vs. Saia com esse desafio e que Deus te abençoe. Nosso Pai, nesta manhã nosso coração está cheio de gratidão
pelas tuas promessas grandiosas, tantas coisas bonitas, belas, que tens preparado para nós. Nós te agradecemos. Nós queremos ir, queremos habitar na Nova Jerusalém. Pai, ajuda-nos a trazer de volta aqueles que estão afastados, que desistiram. Ajuda-nos a recolher as almas sinceras para o teu reino, dizendo a eles: venham, venha depressa. Jesus está voltando. Pai, nós queremos estar lá na Nova Jerusalém. Queremos andar, né, nas suas ruas. Mas mais do que isso, Pai, nós queremos estar contigo para sempre. Venha depressa. Venha depressa. Nós o pedimos por amor e em nome de Jesus. Amém.